E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São João 4, verso 23 e 24. São João 4, no versículo 23 e 24. Vós adorás, perdoe, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor Jesus Cristo possa acrescentar suas bênçãos à leitura da palavra. Sentai-vos. A hora certa. A gente sabe que tudo tem uma hora certa. Até para nossas refeições, para nossa alimentação, tem uma hora certa para a gente alimentar. Muitas das vezes a gente passa daquele horário de alimentação e a gente enfraquece, a gente vai enfraquecendo. Quando a gente é mais novo, a gente tem mais força, a gente aguenta mais, mas depois vai chegando a idade, se no meio-dia a gente não alimentar, a gente fica tremendo. Então a gente tem uma hora certa para o alimento. A gente vai ver que se você procurar um médico, ele vai te diagnosticar, você vai passar por exames. Aí através daqueles exames, ele vai ver o que você tem. Então ele vai te passar umas medicações. E aquela medicação que ele passa tem que ter a hora certa para você tomar. Você sabia que se você tomar uma medicação fora do horário, ela faz um efeito diferente? Se o médico passar a medicação para você tomar 9 horas, você tem que tomar 9 horas. Se você tomar 10 horas, aquela medicação já não vai fazer o efeito que é para fazer. Então, tudo tem a hora certa. Deus também tem a sua hora certa. A hora certa para tudo. Então, Deus mostrando aqui para esta mulher do poço que ele estava à procura desses adoradores.
Olha que se a gente for ver, ele vem procurando esses adoradores, a gente vai ver que, falando de Abel e Caim, dois adoradores, dois adorando a Deus. Uma adoração que Deus aceitou, que Deus encontrou. Ele encontrou essa adoração e ele se regozijou, que ele se alimentou nesta adoração de Abel. Porque Deus se alimenta de nossa adoração. Você sabia que Deus se alimenta da nossa adoração? Você sabia que nós viemos aqui para adorar a Deus? Você sabia que nós viemos aqui para alimentar Deus e para ser alimentado por Deus? Então Deus se alimenta da nossa adoração. Então a gente vai ver que Deus aceitou aquela adoração de Abel, porque a adoração de Abel era uma adoração com revelação. Mas porém a adoração de Caim ele não aceitou porque era muito formal, não era uma adoração revelada. E a Bíblia diz que por isso Caim matou seu irmão Abel. E a gente vai vendo que Deus ele vem procurando esses adoradores. Deus vem procurando esses adoradores. Aí depois você vai ver que depois da partida de Abel, aí Adão tem um filho conforme a sua semelhança, no lugar de Abel que Caim o matou, a Bíblia diz. Deus novamente encontra um adorador. 7, adorou o Senhor. Aí depois vem o seu filho Enos, que começa a invocar o nome do Senhor. E Deus vem sempre à procura desses adoradores. Mas tem a hora certa, o momento certo para Deus encontrar aqueles adoradores. Você acha que Deus estava no horário errado, naquele poço, esperando aquela mulher que vinha tirar água? Naquele horário, era um horário certo, porque tinha um horário para as virgens tirar água, e ela era uma mulher que não era de boa fama, então tinha aquele horário para ela tirar a água daquele poço. Então era um horário certo que Deus encontrou ela, e Deus encontrou uma verdadeira adoradora. Deus, ele diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele ainda diz mais, e Deus procura os tais que assim o adorem. Olha, essa adoração com tudo que esta mulher fez, com tudo que os discípulos fizeram, Deus ainda procurava mais adoradores. Ele ainda não estava saciado simplesmente com essa adoração deste ministério de Alfa. Ele ainda não estava saciado. Ele precisava a manifestação da verdadeira adoração, que não ficaria simplesmente no 3. 3 é perfeição, 3 é conclusão. Ele não estava simplesmente saciado com esta adoração de 3, perfeito. Ele não estava simplesmente saciado com esta adoração de 7 eras da igreja, através do 5, que é Jesus, que é graça, que é o nome de salvação, de redenção. Ele ainda não estava. Ele ainda estava procurando um adorador. Além deste primeiro adorador, que era Paulo, um profeta, ele ainda precisava de mais um adorador que ele estava atrás. Apesar de ele ter encontrado adoração nesses 5, através de 7 mensageiros que souberam adorar ele, mas ele ainda não estava saciado com esta adoração. Ele precisava desta adoração deste último. E vai ver que este último é perfeito também, é perfeição, que está não somente o número da conclusão dentro dele,
que não está simplesmente o número 5, que é Jesus, dentro dele, mas que também está o número 7 da perfeição, que é adoração. Olha, Deus, ele procurava os tais que assim o adorem. Na abertura deste selo, na abertura destes trovões, nenhum mensageiro tinha adorado, nenhum. Deus não aceitou, a adoração ainda não era completa, não que ele não aceitou, com Paulo ainda não estava completo, ele ainda estava atrás deste adorador, ele estava atrás, ele buscava este adorador. Você sabia que você está na hora certa, no momento certo de adorar Deus em espírito e em verdade? Adorar uma adoração perfeita, onde Deus está aceitando na sua mensagem da hora? Através do 7º selo, através da 3ª puxada, através do novo nome de Deus, é onde Deus se satisfaz com esta adoração. Que Irineu não teve, Paulo não teve, Irineu não teve, Columba não teve, John Wesley não teve. Por quê? Porque eles precisavam de nós para serem aperfeiçoados. Eles precisavam desta última mensagem de perfeição. Eles precisavam deste novo nome. Agora eu vou ler um pouquinho aqui para depois a gente continuar. Então, a hora certa. Deixa eu ler aqui, bem aqui no 3:23. Mas a hora vem e é agora. Ele falando concernemente à adoração nele. Que ele estava tirando esta mulher, que ela estava meio que iludida, que achava que neste monte, em Jerusalém, era o lugar de adorar. E ele até disse que a salvação vinha dos judeus, e que não era nem neste monte, nem em Jerusalém, o verdadeiro lugar de adoração. Jesus Cristo estava tirando esta mulher de todo o sistema denominacional e trazendo a adoração ali perfeita. Aquela era a hora que todos os santos do Antigo Testamento estavam esperando, naquela manifestação de Deus, que não somente em espírito, não somente no Logos, em forma de Logos, não somente em forma de coluna de fogo, mas Deus manifestado em carne humana, trazendo esta adoração. Aí diz aqui, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim que o adorem. Então Deus estava procurando os tais como a mulher samaritana, os tais como Pedro, os tais como o ladrão na cruz. Ele estava procurando os tais. E você acha que Caifás, que Anás, que os demais que faziam parte daquele sistema do dia, você acha que eles se qualificaram nesta verdadeira adoração? Eles não queriam esta adoração, que era aquela hora que estava acontecendo ali, mas Deus estava procurando os verdadeiros adoradores, não somente daquele ministério do Alfa, mas os verdadeiros adoradores se manifestariam neste ministério do Ômega. Jesus Cristo novamente manifestado em carne humana para o povo gentil, para trazer uma verdadeira adoração, não somente no 3, não somente no 5, mas no 7, porque 7 é o verdadeiro lugar aonde se deve adorar. 7 o quê? 7 selos, não 7 selos fechados, mas 7 selos abertos, 7 selos revelados. 7, que é perfeição, que revelou os demais selos, que fez a conclusão dos demais adoradores, não que através de 7 eras da igreja, Deus não encontrou
os tais que assim o adorem. Ele encontrou os tais que assim o adoravam, não somente no 3, mas nos 5, mas ele precisava deste adorador que se manifestaria nesta manifestação de Deus em Apocalipse 10, do 1 ao 7, que trouxe a verdadeira adoração a nós. Meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: se não tivesse este ministério de Apocalipse capítulo 10, do verso 8 a 11, nós estávamos adorando de uma forma errada. Nós talvez estivéssemos adorando com um povo pentecostal, mas Deus não está procurando os tais que assim o adorem com este movimento pentecostais. Deus não estava procurando os tais que adorasse a Ele com a mensagem de Lutero, ou com a mensagem de John Wesley, ou com os pentecostais, ou com a mensagem de primeira e segunda etapa do irmão Branham. Deus não está procurando. Esta adoração serviu para o tempo que esses mensageiros viveram em sua era, no seu tempo, que ele estava entregando aquela mensagem. Deus estava sendo adorado, mas Deus precisava deste número 7, que é a perfeita adoração de Deus. Vamos ver aqui a mensagem, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 100. O irmão Branham diz assim: 3 é o número perfeito de Deus. 3 é o número perfeito. Você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver Pai no princípio e Espírito. Você vai ver um Filho Logos, até que ele venha se manifestar. Veio e se manifestou em carne humana, e depois que ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, ele voltou novamente àquela coluna de fogo. Ele voltou à sua origem novamente. Então vem Deus nessas 3 etapas: justificação, santificação, e Ele é completo com o batismo com o Espírito Santo. Então, assim como Ele teve, o mundo teve justificação, o mundo antediluviano, o mundo foi batizado com água. O mundo teve santificação, o mundo foi batizado com sangue do Senhor Jesus Cristo. O mundo foi batizado com sangue. Agora vem o Amargedon, a queima. Ele vai ser batizado com fogo. As 3 etapas, Deus trazendo este fogo. O mundo arder em brasas, as 3 etapas da graça. É igual nós temos que passar por esse período. Passamos por esse período de justificação, passamos por esse período de santificação. Agora nós passamos por esse período de batismo com o Espírito Santo. Agora nós estamos um pouco mais além. Nós estamos em pedra de coroa. Nós não ficamos somente aqui com o batismo do Espírito Santo, não. Mas essa mensagem, este mensageiro, nos colocou na pedra de coroa, não somente ali na mente de Cristo. Então, justificação, santificação, é o número perfeito de Deus. É perfeito em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito. Você crê que Ele é perfeito? Você sabe que nós não podemos parar só em justificação. Você tem que continuar para ser santificado por Ele. E você não pode só parar em santificação. Você tem que ter um novo nascimento. Você tem que nascer de novo desta mensagem da hora, mesmo que você já tenha nascido de primeira e segunda etapa.
Mas você precisa nascer deste novo nascimento, desta terceira puxada. E você não pode só ficar em novo nascimento. Há um crescimento. A esposa do Senhor Jesus Cristo não está somente neste novo nascimento. Ela avançou, ela cresceu. A esposa do Senhor Jesus Cristo, ela está adulta. Ela já está ali pelos 20, 21 anos de idade. Ela não ficou, porque às vezes o crente ele nasce, mas não desenvolve. O crente ele nasce, mas ele para. Ele fica um crente que não desenvolve. Mas a esposa do Senhor Jesus Cristo, ela desenvolveu. Quando foi que a esposa do Senhor Jesus Cristo desenvolveu? A hora certa. Do ano 2000 para cá, houve um desenvolvimento tremendo na noiva do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não sabíamos. Nós não sabíamos. Deus procurava João. Deus procurava os tais, Brana e João. Só com Brana nós não sabíamos o que era a verdadeira adoração. Só com Brana nós não sabíamos o que era ser um adorador. E Deus, em primeira e segunda etapa, não reconhecia a nossa adoração, porque nós estávamos adorando no lugar errado. Você tem que estar adorando. Deus aceita a tua adoração no lugar certo e na hora certa. Tu diz, mas por que, pastor? O Senhor me diz que com tudo que o irmão Brana tinha, ele não era o verdadeiro adorador. Brana sim era. Brana era o verdadeiro adorador. Brana, Deus se alegrou com ele, Deus se alimentou com ele. Mas só que a parte do ministério dele, que era para trazer para os americanos esta verdadeira adoração no sétimo, o que foi que aconteceu? O irmão Brana chegou e disse: não diga a ninguém. Você não pode ensinar a verdadeira adoração a bebês pentecostais. Você não vai. Este ministério desta verdadeira adoração não vai ser divulgada por ti. Vai ser divulgada por outro ministério. Então, do ano 2000, a hora certa, Deus pegou João, a voz tornou a falar com ele e disse: vai, João, toma o livrinho da mão do anjo, que vi está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e tomei o livrinho e comi. Irmão, o primeiro adorador foi Brana, o segundo adorador foi João. Nós fazemos parte deste primeiro adorador, porque se não fosse este ministério de Osmar Brana, nós não saberíamos o que era a adoração perfeita. Porque Deus procurava os tais, Deus procurava João, Deus procurava Brana, Deus procurava Osmar Brana para poder manifestar cada um de nós, para a gente trazer para Deus a perfeita adoração. As pessoas estão pensando que na igreja elas estão adorando, elas estão cantando, elas estão pulando, mas Deus não aceita a adoração dela, porque a adoração dela não é misturado com a fé. A oração delas não é misturado com a revelação do dia. A oração delas não é misturado com Apocalipse 10, do 8 a 11. Deus não aceita adoração fora de Apocalipse 10, do 8 a 11. Apocalipse 10, do 8 a 11, aonde João foi, tomou o livrinho da mão do anjo, comeu esta adoração e profetizou a povos, nações. Ele ensinou estes povos que nós estamos incluídos no meio. Ele ensinou essas nações, essas 7 nações vizinhas. Ele ensinou reis
a verdadeira adoração. Fora dos selos, fora dos 7 trovões, fora da terceira puxada, Deus não aceita adoração. Fora de João, fora do ministério de João, Deus não aceita adoração. Deus procurava os tais. Você sabia que nós estamos no momento certo? Na hora certa? Assim como o irmão Brano estava no momento certo, na hora certa, ali no Monte Pôr do Sol. Você sabia que esperava? Ele estava desde 6 horas da manhã, mas precisava chegar a hora certa. Tem algumas revistas que relatam de 6h10 a 6h30. Tem outras revistas também que relatam das 18h20 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Precisava desta hora certa. Só quem sabe esta hora certa de adorar, só quem soube esta hora certa de adorar o Criador foi Apocalipse 10, do 8 a 11. E hoje, se você sabe o verdadeiro lugar de adoração, não adianta você querer fazer outra adoração, não adianta seus jejuns, não adianta suas orações. Você pode fazer, mas Deus não aceita, porque você não reconhece a adoração do dia. Não existia no tempo que o irmão Brana estava vivo, não existia adoração fora da mensagem dele. Os dias que Jesus estava na terra, não existia adoração fora de Jesus. Foi por isso que ele disse para a mulher: a hora vem e é chegada a hora, chegou, é este momento que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, o Pai, procura os seus verdadeiros adoradores. Ô irmão, como foi difícil Deus encontrar esses adoradores. Como foi difícil Deus passar pela Alemanha, Deus passar pela Inglaterra, Deus passar pelos Estados Unidos, para chegar aqui no Brasil no ano 2000 e encontrar um adorador só, entre milhares, centenas, Deus aceitando uma só adoração deste ministério aqui de Osmar Brana. Agora, se você está aqui desfrutando desta verdadeira adoração, seja agradecido por Deus. Nós não temos nenhum mérito, nós não fazemos nada, foi tudo Deus que proordenou nós para nós estarmos aqui nesta hora certa. Agora, você sabia que vai chegar a nossa hora certa de sairmos da terra? Você sabia que os mortos, eles já estão ressurretos? Você sabia que quando houve aquele grande estrondo, aquele grande terremoto no Alasca, os mortos ressuscitaram? E que nós estamos aguardando simplesmente o mensageiro sair primeiro daquele sepulcro, ele já está ressurreto, ele vai sair, os demais saem, e só quem vai ser o eleito, e o eleito vai saber a hora certa do rapto, só o eleito vai saber, só o eleito, eu vou dizer, só o eleito sabe, os demais não sabem. Como é que pode, meu irmão, um homem que ama verdadeiramente a sua esposa, ele não esconde nada dela. Ela sabe as suas senhas do banco. Será? Se todos? Sabe a senha do WhatsApp, que é lá no dedão do pé dele, né? Deixei dormir para pegar a senha lá do WhatsApp. Ele não esconde nada dela. Você acha que o Senhor Jesus Cristo iria esconder alguma coisa da sua esposa? Você quer ficar informado? É só você ouvir isso aqui, ó. Ouça isso aqui que você vai ficar informado, você vai ficar inteligentíssimo, porque essa inteligência, ela não é de homem, não é de homem formado, não é de homem letrado, mas é de homem indouto, que é para olhar e falar, e como falaram para Pedro. Como pode Pedro e João falar ousadamente? Nós sabemos que ele é indouto, iletrado. Como pode Osmar Brana falar dessa forma? De onde ele tirou isso? De onde ele aprendeu isso?
se ele não é formado em seminário, isso daqui é a mente de Deus, é o lugar onde nós estamos adorando a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não está em grito, não está em pulo, não está nesses hinos gospel. A verdadeira adoração é quando você para ouvir Apocalipse 10, do 8 a 11. Deus estava procurando os tais que assim o adorem, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores não adorem somente com a carne. É muito bom adorar com a carne, mas você está no seu caminhão, você está fazendo o seu arroz, você está fazendo o seu almoço, você está varrendo a sua casa, mas você está adorando em espírito, você está dizendo: eu creio neste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Eu creio neste arrebatamento. Você está adorando em espírito. Não importa que você não esteja neste local, mas aonde você está através da internet, você está adorando em espírito e em verdade. Apocalipse 10, do 8 a 11. Deus procura que os seus adoradores... Ah, mas o homem morreu. Sim, mas a mensagem não. Ah, mas o homem partiu. Sim, mas a mensagem é viva. A mensagem é Deus. É o verdadeiro lugar de adoração. Deixa eu ler aqui. Olha isso aqui. Deixa eu continuar aqui. Me perdoe. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito, porque 3 é sua perfeição, 5 é o número da graça, 7 é o número de adoração. 7 é onde se deve adorar. E quem mostrou isto para nós? Nós não sabíamos. Eu lia isto aqui, não enxergava. É como você, nós líamos essa Bíblia e não víamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não víamos. Precisava de um homem pregar isso para nós. Pastor Joaquim Gonçalves Silva. A gente lia esses selos e não via nada. Quantas vezes eu li de capa a capa, várias vezes esses selos. Quantas vezes eu li de capa a capa essas eras e nunca vi nada. Precisou um Filipe, precisou um pastor, precisou um profeta para Deus tratar com ele e nos mostrar: eu sou agradecido a este ministério. Você não é agradecido? Dele te mostrar o lugar onde se deve adorar? Não é neste monte. Não é neste monte. Não é em Jerusalém. Não é na América do Norte, no Monte Pôr do Sol. Não é o lugar de adorar hoje. Não é no Monte da Alemanha. Não, já passou por lá. Não é no Monte da Inglaterra. Não, já passou por lá. Não é na terceira colina de Franca. Não, já passou por lá. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar no mato, você pode estar na montanha, aonde quer que você esteja, você está adorando o Pai, porque Ele procurou os tais e Ele encontrou esses tais. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, para me encerrar. Nomes blasfemos. A noiva é uma pessoa. Você crê que a noiva é uma pessoa? Mulher, igreja, 7 eras da igreja constituiu e formaram a noiva. Aquelas 7 eras da igreja constituíram e formaram uma pessoa. Do 7º anjo estava ali. Cada porção que aqueles mensageiros era uma porção da palavra. Até o anjo forte, em Apocalipse 10, primeiro vir e descer e materializar, formando o homem perfeito. Vamos continuar aqui. A mulher, a igreja, 7 eras da igreja continuam em formam a noiva. Alguns desta era, alguns daquela era, alguns daquela era, e todos juntos, e dando-lhe forma como
a pirâmide, como Enoque construiu as pirâmides, o que cremos, a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. E tomamos isso agora, não como uma doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, Deus faz-se perfeito em três. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. Três ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem, perfeitas obras da graça. Ele se aperfeiçoa em três vindas. A primeira vez para remir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. E tudo é perfeito em três. 7 é o número da adoração de Deus. 7 é o lugar que se deve adorar. 7 selos. 7. O 7º selo, revelando os 6 selos. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é os mesmos 3, é o mesmo 5. Jesus dentro de Brana. Agora vem João e come este livrinho que é Jesus. E agora ele entrega essa profecia para o povo e a gente vem. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Por onde é que você come? Pelo ouvir. Por onde é que você alimenta? Pelo ouvir. Não é pelo pregar, é pelo ouvir. A fé vem por onde? A fé de adoração vem por onde? Pelo ouvir. Eis que o Pai procura os tais que assim o adorem. Você não está alegre de ser um adorador? Você não está satisfeito de ser incluído e Deus ter uma adoração perfeita? Não é a nossa adoração humana que vale, mas é a adoração de você crer deste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, é o que Deus reconhece, que você é o adorador que Ele procurava. Você é o adorador perfeito. 7, número de adoração. Bram, número de adoração. P-R-A-N-H-A-M, nome perfeito. Bram é perfeito. Você crê nisso? Então é o lugar onde se deve adorar. Não tem outro lugar. Não tem Universal, não tem Batista, não tem primeira e segunda etapa do irmão Brana, não tem primeira e segunda etapa da noiva, não tem terceira etapa pirata. Nós vamos reunir aqui, fazer um encontro de gente aqui para adorar. Não, você já é adorador. Só de você crer em Apocalipse 10, do 8 a 11, só de você crer no ministério de João, só de você crer na mensagem que Osmar Brana entregou, você é este adorador. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.